Antes de nós abrirmos aí no texto que nós vamos ler, a gente sabe que na vida cristã não existe uma única forma da gente crescer, da gente aprender. Muitas formas, e nós crescemos na fé por causa da criatividade de Deus e das oportunidades que Ele dá, mas a gente cresce na fé, por exemplo, pela observação da vida, né? A gente vai observando que a vida traz, as coisas que acontecem, e com o passar do tempo a gente vai aprendendo, né? A lidar, a entender as coisas que a gente fez, poderia ter feito diferente, as coisas que nós acertamos, né? Nós erramos. A gente vai aprendendo, confrontando os valores de Deus na nossa vida. Você vai aprendendo as coisas de Deus e confrontando com a sua vida, colocando lado a lado e enxergando onde precisa mudar, e a gente vai aprendendo. A palavra ensina, através da leitura, através da meditação, através da palavra de Deus no estudo, e por meio das alegrias a gente aprende, por meio das tristezas a gente aprende muita coisa, né? Desde que a gente passe tanto a alegria quanto a tristeza, passe junto com o Senhor, a gente sempre terá o que aprender. Mas as Escrituras, ela também mostram, e a vida também mostra, que a gente pode aprender por meio do exemplo de pessoas. Pessoas que estão próximas de nós, que vivem de certa forma, que respondem à vida com sabedoria, no caso, e a gente aprende também. A gente sempre lembra, por exemplo, às vezes como um avô, como um parente lidava com a situação, e isso traz para a gente, às vezes, uma maneira de lidar, um aprendizado. Como também às vezes a gente tem gente próxima que a gente vê como lida com as coisas e a gente diz assim, não, desse jeito não dá certo lidar, né? Mas a gente aprende. E olhando para as Escrituras, nós temos muitos exemplos de vida que nos ensinam a fé, a lealdade, o encorajamento. E hoje eu queria assim compartilhar, né, a gente ver junto aqui, e nós aprendemos com um homem chamado Cornélio. Lá em Atos, capítulo 10, do verso 17 ao 33, o centurião Cornélio, né? E a gente vai olhar aqui rapidamente, assim, são alguns ensinos que eu quero trazer, na verdade destacar, na verdade ler os versículos e reconhecer esses ensinos, o exemplo que ele traz, ou no caso, o bom exemplo, né? O bom exemplo de Cornélio. Capítulo 10, verso 17. Diz assim: enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: sou eu a quem vocês estão procurando? Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem a dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os estava esperando e tinha convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro entrou na casa, Cornélio foi ao encontro e prostrou-se aos pés adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu também sou apenas um homem. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar, por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, a hora nona. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse:
Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscá-lo imediatamente, e foi bom que o Senhor tenha vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor lhe mandou dizer-nos. Até aqui. Amém? Então, olhando assim nessa passagem que fala um pouco sobre Cornélio, né, que era um centurião romano, ou seja, ele era um oficial que cuidava de uma centúria de 100 homens, né, no exército romano. Ele deixa alguns exemplos para a gente aqui, para inspirar-nos a fé, né, a nossa vida. E o primeiro deles aí, que a gente não leu aqui com tudo, nós temos o exemplo no verso 3. Certo dia, por volta da hora 9, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? No verso 13, nós temos aqui: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro. Então aqui nós temos a junção daquilo que Deus faz na vida de Cornélio com aquele que Deus vai usar, que é Pedro. Mas uma das coisas que a gente percebe aqui na passagem, né, que nós lemos aqui, do verso 17 em diante, foi que Cornélio, ele teve a percepção de si mesmo. Esse é um exemplo para a gente. Nós percebermos a nós mesmos. Cornélio percebeu a sua pobreza diante do Senhor, porque, embora ele fosse um homem de autoridade, porque era o centurião romano, embora ele tivesse uma projeção nacional, porque diz que ele era respeitado por toda a nação, né, de Israel, ele era um homem de posição, de autoridade, certamente possuía bens materiais, certamente era um homem muito culpado. Ele não permitiu que nada disso fosse obstáculo para ele ter um encontro com o Senhor, olhando que ele precisava mais de Deus, né? Ele precisava mais de Deus, olhou para si, entendeu que assim era no coração dele e mandou chamar a Pedro. Ele não permitiu que as suas tarefas, né, as suas questões, o seu dia a dia interferisse, fosse criado um obstáculo. Por exemplo, eu gostaria de saber mais de Deus, mas o meu trabalho não permite. Eu gostaria de saber mais de Deus, mas isto ou aquilo não dá. Ele, um homem ocupado, mesmo na sua ocupação, ele encontrou um tempo, né? Encontrou uma forma, encontrou uma maneira para poder se aproximar de Deus. Isso porque ele sentiu a necessidade de instrução, ele sentiu a necessidade de oração, da palavra de Deus, e foi buscar alguém que pudesse fazer isso. Mas isso porque ele enxergou a si mesmo. Ele olhou para dentro dele e enxergou essa necessidade. Ele teve uma percepção de si mesmo. E diante desse ensino, qual a percepção que você tem de você? Né? Você olhando para dentro de você, você enxerga a necessidade de Deus, mas não é a necessidade de Deus da maneira como muitas vezes a gente vê, a necessidade de me aproximar de Deus, porque Deus é aquele que me dá alguma coisa, ou tem a possibilidade de me dar alguma coisa. É enxergar dentro de si a necessidade de Deus por Deus mesmo, né? Eu tenho necessidade da presença dEle, da companhia dEle, a necessidade da presença dEle na minha vida. Porque uma coisa é você sentir necessidade de coisas e entender que Deus é um caminho que pode suprir isso. E outra coisa é você olhar para dentro de você e você querer mais da companhia de Deus, mais de Deus, da sua própria vida. E foi o que aconteceu aqui, né? Esse é o primeiro ensino, a percepção de nós mesmos. E outra coisa é as nossas funções, os nossos bens, a nossa ocupação. Tem sido um obstáculo para a gente enxergar a gente mesmo? Tem sido um obstáculo para a gente buscar mais a Deus? Né? Então fica aí para a gente pensar.
Outro exemplo está aqui no verso 17. Enquanto Pedro estava refletindo o significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Não é isso? Cornélio tinha enviado aqueles homens porque ele tinha o desejo pelas coisas de Deus. A gente tem o desejo de muitas coisas na vida, mas muitas coisas que a gente deseja, na verdade, não edificam, né? Não preenche. Muitas coisas que a gente deseja, de fato, vale a pena. Não é bom nem ruim, mas acaba atrapalhando muitas vezes a nossa vida espiritual. Tem muitas coisas que a gente deseja na nossa vida que na verdade não nos melhora, que não faz a gente crescer, né? Não dá um incentivo para a gente. Muitas coisas que a gente gosta na vida que não nos aproximam de Deus. Não é nenhuma questão de estar certo ou errado, mas não aproxima, não acrescenta, não fortalece a fé, não agrega um valor me fazendo uma pessoa melhor. A gente tem muitos desejos assim, é só a gente pensar talvez em algumas coisas, né? Agora, desejar o que realmente vale a pena é um discernimento que a gente precisa ter. E apesar de Cornélio ter tudo aquilo que nós já falamos em termos de ocupação, ele demonstrou interesse pelas coisas de Deus porque discerniu, inclusive dentro das coisas de Deus, aquilo que era mais importante. Como se estava naquele tempo havendo uma pregação de salvação, uma pregação a respeito de Cristo, uma imposição de mãos, aonde o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, uma manifestação cumprindo as promessas das Escrituras. Cornélio, de certo, soube alguma coisa, se interessou por isso e falou: quem é que pode nos instruir a respeito disso? Quero saber mais disso a respeito de Deus. Chama a Pedro, né? Então ele discerniu dentre as coisas de Deus, porque aqui se diz a respeito de Cornélio que ele era um homem temente a Deus, mas dentro do temor de Deus ele ainda discerniu o que ele precisava. Pedro tem uma mensagem que eu preciso ouvir, né? Se ele era um homem temente a Deus, certamente ele era um homem que frequentava a sinagoga, era um homem que recebia algum tipo de instrução, mas ele diz assim: Pedro tem alguma coisa que eu preciso saber, né? Então esse discernimento é importante. Outra coisa está no verso 22, que diz assim: os homens responderam, viemos da parte do centurião Cornélio, ele é um homem justo, temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Então veja só, o outro exemplo dele é o exemplo do bom testemunho, né? Olha o que se fala dele aqui, né? Os enviados da parte de Cornélio dão testemunho de que ele é um homem reto, de que ele é um homem temente a Deus, é isso? E de que esse bom testemunho não é só daquele grupinho que chegou perto de Pedro, é de toda a nação, né? As pessoas o conheciam assim. É interessante porque ele trabalhava junto ao governo romano, né? Poderia ser o oposto, não é verdade? Mas ele tinha esse bom testemunho. E o bom testemunho na nossa vida abre portas. Veja só, às vezes o bom testemunho abre portas para nós. Às vezes a pessoa, por nos conhecer, acaba fazendo concessões, dando crédito para a gente, mesmo que a gente não tenha alguma coisa para dar crédito. Mas não, eu conheço fulano, ele é honesto, pode ficar tranquilo. Muitas vezes o bom testemunho da pessoa abre porta para os filhos, né? Não, olha, eu não conheço, mas eu sei quem é o pai dele. Pode, ele tranquilo, pode, qualquer coisa a gente conversa, mas atende o menino aí, né? Então o bom testemunho abre portas. Se não é pra gente, o bom testemunho ajuda pessoas, né? Quantas vezes a gente se apresentou em nome de alguém, né? Olha, eu falei com fulano, ele disse para te procurar. Ah, fulano, tal, então já há um link, né?
positivo para a gente aí, né? Favorece, o bom testemunho favorece a pregação do Evangelho, assim como o mau testemunho não favorece. Né? Então, o bom testemunho é importante. Tem um historiador chamado Sêneca, que ele era romano, filósofo, ele escreveu o seguinte: é longa a estrada dos preceitos, é longa a estrada das leis, né? A dos exemplos é breve e mais segura, porque você está vendo na prática, né? Um provérbio árabe diz assim: as palavras comovem, os exemplos arrastam, né? Então, mostrando a força do testemunho, do bom exemplo. Então, qual é o testemunho que você tem dado? Qual é o exemplo que você tem dado na sua área de relacionamento? Familiar, trabalho, escola, amizade, comércio, como cliente, né? Qual é o bom testemunho? Na igreja, né, com os irmãos da fé, qual é o testemunho que a gente tem dado? Mas não é aquele testemunho fabricado, onde a gente monta uma imagem e se apresenta, mas é aquele testemunho onde você é o que é, e o que você é um bom testemunho, né? Então, outro exemplo aqui. Outro exemplo, verso 24, que diz assim: no outro dia chegaram a Cesareia, Cornélio os estava esperando e tinha convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Então ele chama Pedro para falar, mas ele faz o seguinte, ele chama mais gente. Diz aí que ele chama os amigos, que ele chama os parentes, e depois ali um pouquinho mais para frente diz que havia muita gente reunida ali. Então o exemplo de chamar outros à fé, né? Esse é um bom exemplo de Cornélio dá para a gente, né? A gente também chama pessoas para as mais diferentes tarefas. Vamos comigo lá, não quero ir sozinho, né? Vamos fazer um churrasco, vem no aniversário, olha, eu tenho que dar um pulinho em São Paulo, vamos comigo, né? A gente chama mais diferentes tarefas, mas a gente chama as pessoas à fé, né? É uma excelente chamada, né? Por mais difícil que hoje possa parecer, e cada vez mais parece que isso está ficando difícil, você falar da fé, porque as pessoas não estão querendo ouvir, né? Nossa, já vem com esse discurso, já vem com essa conversa, já vem com esse papo, espanta. Por mais difícil que seja, não enfraquece a obrigação que nós temos. Não importa que é difícil, a obrigação permanece a mesma. Nós temos a obrigação diante de Deus de dar um bom testemunho, de chamar outros à fé. Independente se é fácil ou difícil, que tempo seja, nós somos chamados, né? Então, a gente deve chamar pessoas para orar, a gente deve chamar pessoas para ouvir a palavra, a gente deve chamar pessoas para ajudar outros. Então, às vezes a gente vai ajudar alguém, não no sentido de que as pessoas saibam o que a gente está fazendo, mas a gente pode chamar alguém para ir junto, né? Porque se aquilo toca o nosso coração, toca o coração do outro. Às vezes você pode chamar uma criança que tem idade para compreender o que está acontecendo, você chama para ir junto. Aquilo é um aprendizado, né? Aquilo é algo que ela está vendo fazer. Olha, eu vou ali visitar o meu amigo que está doente e eu vou fazer uma oração por ele, por exemplo. Aí você chama lá seu sobrinho, seu filho, vamos lá. Já tem idade para compreender, vai junto. Não? Mas não é só criança, o adulto também. Isso é um chamado à fé. A gente chamar pessoas para fazer o bem. Às vezes a gente ouve certas conversas onde as pessoas estão dizendo que vão aprontar, que vão, né, fazer com que o outro se dê mal. Aí a gente, com jeito, vai conversando, mudando o pensamento, a gente vai chamando essa pessoa à fé. A fé no sentido de que a nossa fé diz o contrário, diz faça o bem, né? Então há muitos tipos de chamado à fé, a buscar solução em Deus, pessoal do coração, conta, né? Se derrama diante de você, desabafa e você pode falar para ela, você já fez uma oração, quer que eu ore, ou então você já falou isso para Deus, é um chamado à fé.
Às vezes a pessoa está tão envolvida no problema dela que ela nem parou para pensar em Deus. E a gente chama a fé, né? Então esse é um bom exemplo. Outro exemplo no verso 25, na sequência, quando Pedro entra na casa, Cornélio vai ao encontro, prostra-se aos pés adorando. Então veja só, embora Cornélio tivesse uma atitude que foi corrigida depois por Pedro, porque ele viu Pedro, tinha notícias do apóstolo, tinha notícias de que Pedro realizava milagres, né, e da pregação. Quando Pedro se aproximou, ele ajoelhou para adorar, e ele foi corrigido por Pedro, não é isso? Ele disse, não faça isso, eu sou homem como você. Apesar da correção que Pedro deu, Cornélio mostrou algo positivo, que foi a humildade, né? Ele reconheceu que Pedro era uma pessoa de Deus, que Pedro tinha algo para acrescentar à sua vida. Um outro exemplo de humildade, ele ter chamado uma outra pessoa para ensiná-lo. Olha, o camarada era um centurião romano, né? Era alguém conhecido no seu meio, na nação que a gente está falando. Era alguém que possuía. E ele para e fala assim, mas esse assunto eu não sei. Sobre esse Cristo, sobre essa salvação, sobre essa pregação, sobre isso que está acontecendo, eu não sei. Eu quero aprender. Chama Pedro aqui. Precisa de humildade, né? Precisa ter aquela humildade de reconhecer que tem algo a aprender. Porque a falta de humildade, a gente sabe que tem algo a aprender, mas a gente não dá o braço a torcer, a gente não quer que saibam, a gente não quer que alguém, com aquela sensação que alguém pode se aproximar da gente como sendo superior, né? Então ele apresentou essa humildade. O orgulho realmente atrapalha a nossa vida, inclusive e principalmente, por isso que Provérbios trabalha muito isso, o orgulho que não deixa você reconhecer que você tem algo a aprender. A gente vai ficando mais velho e muitos vão, com a medida que a idade vai chegando, em vez de ficar mais humilde, vai ficando mais orgulhoso, né? Porque aí ele acha que ele já sabe muita coisa da vida. E que alguém vai chegar para ele e falar alguma coisa da vida, e ele vai dizer tipo assim, quem é você para falar? Olha a minha idade, olha o que eu vivi. E a gente sempre tem, é claro que a gente tem a nossa bagagem, mas a gente sempre tem alguma coisa para aprender com alguém. A gente aprende com as crianças, a gente aprende com os adolescentes, aprende com os jovens, aprende com gente com a nossa idade, com gente mais velha, né? Aprende com Deus, mas é necessário essa humildade. A humildade para a gente reconhecer o erro da gente. Nós erramos, mas humildade para reconhecer os nossos erros, para ser encorajado. Tem gente que não tem humildade para ser encorajado, ele está malzão, alguém se aproxima para levantar, para dar uma coragem, um ânimo, mas ele se permanece duro, não quer mostrar que ele está um bagaço por dentro, não é isso? E perde a oportunidade de ser consolado, de ser fortalecido, de ser encorajado, por causa da falta de humildade. Então ele deixa esse exemplo para a gente aqui, apesar de ser corrigido, ele reconhece que Pedro é um homem de Deus e ele reconhece que Pedro tem algo a ensinar e ele quer aprender. Verso 30 e verso 31 diz o seguinte aqui: Cornélio respondeu, há 4 dias eu estava na minha casa orando a esta hora, a hora nona, de repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse, Cornélio, Deus ouviu a sua oração, lembrou-se das suas esmolas. O exemplo de bons hábitos cristãos, né? De bons hábitos. Cornélio observava a oração na sua vida. Está escrito aí. Ele estava observando o horário da oração, a sua prática, assim como ele também observava a ajuda aos necessitados. Bons hábitos esse, né? 2 bons hábitos: o hábito da oração e o hábito da ajuda ao necessitado, ou da generosidade, ou daquele que estende a mão, né? Num tempo em que
a oração tem sido deixada de lado em um tempo em que o próximo não necessita, ele é meu concorrente. Se ele não é meu concorrente, ele vai fazer eu perder tempo, né? Então não tenho tempo para ele. Então são bons hábitos, e esses hábitos produzem bênçãos para a nossa vida, tanto a oração como a ajuda ao necessitado. Estes hábitos, os bons hábitos cristãos, nos fazem uma pessoa melhor. Uma pessoa que se entrega à oração, ela vai se tornando uma pessoa melhor, porque ela vai aprendendo a orar até mesmo pelo inimigo, até mesmo por aquele que o chateia, né? E vai se tornando uma pessoa melhor, aquele que estende a mão e ajuda, porque ele vai aprendendo a dividir, vai aprendendo que Deus dá para ele, e ele tem para ele e tem também para ajudar alguém, e aprende a dividir, e aprende o coração a ficar generoso. Então, bons hábitos cristãos produzem bênção na gente. Que hábito você tem desenvolvido na sua vida cristã? Que hábitos você tinha e deixou? Bons hábitos, para a gente pensar. E o último destaque do exemplo de Cornélio é no verso 33. Assim mandei buscá-lo imediatamente, e foi bom que o Senhor tenha vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor lhe mandou dizer-nos, né? O exemplo da receptividade espiritual. Mandou chamar, estamos todos aqui, estou eu aqui, minha família, meus parentes, meus amigos, estamos aqui, você também está aqui. Agora é o seguinte, queremos ouvir, receptivo para as coisas espirituais, não é isso? Desejoso de receber, de captar aquilo que Pedro tinha. A prontidão interessante que diz aqui, para ouvir tudo que o Senhor lhe mandou dizer-nos, não é isso? Então, ou tudo que Deus tem te ordenado, Pedro. Estou pronto aqui para ouvir tudo que Deus tem ordenado. A prontidão de ouvir aquilo que Deus tem. Essa prontidão de ouvir o que Deus tem ordenado é o caminho da entrada da vida em nós. A receptividade é como uma janela que você abre e aí entra o ar fresco, né? Está receptivo, se abriu para Deus, abriu a janela do interior, e agora entra a vida, entra o ensino, entra a exortação, entra a palavra, entra a vontade de Deus sendo esclarecida para a gente no nosso coração. E a entrada da vida de Deus em nós faz a gente frutificar. Quer ver? Isso que eu estou falando baseado numa parábola que Jesus contou, a do semeador. Mas o que foi semeado em boa terra, e Jesus não está falando de terra, está falando de coração, é o que ouve a palavra e a compreende. É aquela terra que está receptiva àquela semente. Não é um chão batido que a semente cai e ela dá 3 pulinhos até para encontrar o lugar dela. E nem no espinho que ela cai e fica ali, às vezes nem toca no solo, porque fica no emaranhado do negócio, né? E nem aquela que está assim na beira do caminho, que caiu assim, qualquer coisa leva. Mas a boa terra é aquela terra fofa, né? Que agasalha a semente, que recebe, esse é o coração. E esse coração, essa terra, ela está receptiva a essa semente. A receptividade espiritual é essa terra fofa, onde vem a palavra e encontra lugar para a semente se aninhar e produzir. Não é isso? E a produção é diferente. Jesus diz que produz a 30, 60 ou a 100 por 1. Aquilo que aprendemos de Deus, todos nós devemos ser boa terra, mas ela pode frutificar de maneira diferente na nossa vida. Uns a 30, outros a 60, outros a 100 por 1. A 30, a colheita já era excelente. Me parece, se eu não me engano, nos meus estudos, quando eu fiz com respeito a isso, que 10% já era uma boa colheita. Imagina 30. Agora, imagina 60, imagina 100. Né? Então é assim, do bom para o melhor, do ótimo para o excelente, que Jesus está falando. Né?
E outro exemplo que você vê é esse exemplo bem conhecido, que Marta tinha uma irmã, né? Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor e a ouvir-lhe os ensinamentos. Receptividade espiritual. Se aninhou nos pés do Senhor e ficou ali bebendo, ouvindo, né? Essa receptividade. É um exemplo aqui, ele diz assim: agora estamos todos aqui na presença de Deus. Olha só, ele diz: estamos todos aqui diante de ti, Pedro. Ele não disse isso, ele diz: estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo que o Senhor lhe mandou dizer-nos. Ele põe as coisas no lugar certo, né? Mas está lá receptivo. Então o bom exemplo nos inspira, é isso, e as Escrituras estão cheias de bons exemplos para a gente, que inspiram a fé e a vida cristã. E o Cornélio hoje foi um daqueles que nos trouxe essa inspiração. Eu só vou recordar o bom exemplo do quê? De percepção de si mesmo, de desejo pelas coisas de Deus, de bom testemunho, de chamar outros à fé, de humildade, de bons hábitos cristãos e de receptividade espiritual. Amém? Que o exemplo de Cornélio inspire a gente e a gente também possa ser um bom exemplo para outras pessoas, né? É isso que o Senhor espera. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, porque nela encontramos advertências, encontramos o testemunho de pessoas, testemunhos que não foram bons, que nos ensinam a não fazer aquilo, e de testemunhos de bons exemplos que apontam um caminho excelente para a gente. Muito obrigado, Senhor, porque acima de tudo na Tua palavra está expresso o bom exemplo de Cristo. Mas obrigado, Deus, porque hoje pudemos ver Cornélio, um trabalhador, um pai de família, um homem que tem amigos e parentes, que nos deixou bons exemplos para pensarmos na nossa vida. Dá-nos a graça, Senhor Deus, de refletir, alimenta o nosso espírito, nossa alma, nossa compreensão, e que nós também possamos ser bons exemplos para as outras pessoas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.